Se você tem um negócio, uma empresa, e a única coisa que importa para você, a única coisa que você olha é para o seu faturamento, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Faturamento é uma métrica de vaidade. O que importa mesmo é o lucro no seu bolso, o dinheiro que vai sobrar para você no final do mês. Mas se você já olha para o lucro do seu negócio e está apertado e você está sem saber o que fazer, sem para onde recorrer, para como conseguir aumentar esse lucro, então fica nesse vídeo, que esse vídeo também é especialmente para você. Se eu te dissesse que existe uma maneira que é usada pelos grandes executivos do mundo afora para dobrar os seus lucros em 6 meses, sendo que isso não é uma promessa de guru da internet. É um passo a passo prático, doloroso, mas extremamente necessário e que funciona. Então fica comigo até o final que eu vou te mostrar essa metodologia, esse passo a passo. E não importa se você tem uma empresa com 3, 4, 5 funcionários, faturando pouco, ou se você tem uma empresa grande aí com 500 mil funcionários. Funciona do mesmo jeito. E para você que não me conhece, meu nome é Caio. Eu sou empresário, sou mentor de negócios, sou sócio aqui da DataCamp, uma empresa de tecnologia com quase 30 funcionários e mais de 1.400 clientes. E nesse canal eu ajudo empresários mostrando a realidade dos negócios, né, as coisas que dão certo, as coisas que dão errado e o que funcionou para mim, para que sirva de conselho para você não cair nos mesmos problemas, nos mesmos erros. Sem papo de guru, sem essas ideias mirabolantes que a gente vê na internet. Então vamos embora para o vídeo, que hoje o vídeo vai ser muito legal. Bom, essa ideia de dobrar os lucros parece um negócio muito mirabolante, de fato um papo de coach, né? Mas não é, porque hoje a gente vai falar do resumo desse livro aqui, que é o livro Dobre os Seus Lucros, do Bob Fifer. Um livro que eu acabei de ler e eu vou trazer os principais insights que eu tive desse livro, como você pode aplicar aí no seu negócio, coisas que eu estou aplicando também. Só passar um breve resumo aqui, o Bob Fifer, que é o autor desse livro, ele é um consultor que já ajudou centenas de empresas lá da Fortune 500, que é um índice de empresas lá dos Estados Unidos, a cortarem de fato os custos que não prestavam, que não faziam sentido, e focar no que realmente importa. E na própria capa desse livro diz assim, ó, como reduzir os custos, aumentar as vendas e melhorar drasticamente os resultados da sua empresa em 6 meses. E é sobre isso que a gente vai falar. Tem até uma chamada aqui, né, o livro de cabeceira de Marcel Telles, fundador da Ambev. Confesso que isso me chamou muita atenção na hora de comprar ele. E esse é um livro que promete muito e entrega muito. E por que eu estou trazendo esse livro para falar com vocês aqui, espectadores desses vídeos? O que acontece? Muitas vezes, nós empresários, a gente cai no piloto automático. A gente começa a nossa empresa e começa a inchar ela, começa a fazer várias coisas, começa a ter várias iniciativas, a gente quer abraçar o mundo. A nossa folha de pagamento está super inchada, a gente está com custos extremamente desnecessários, nós estamos com processos muito burocráticos, nós começamos a trazer gente, enfim, começa a ficar um negócio que não está sendo efetivo e a gente se vê com o lucro cada vez menor. Nós também sabemos, né, a realidade brasileira, que boa parte do que a gente fatura aí vai para o nosso sócio, que é o governo. Então, cada vez mais essa realidade tende a piorar com essa reforma aí, enfim. Eu não vou entrar nesse mérito desse assunto, mas o objetivo desse vídeo, então, é justamente mostrar os passo a passos práticos que ele traz nesse vídeo, coisas que eu estou aplicando aqui, que você também pode aplicar no seu negócio, para ver resultado de verdade e, obviamente, aumentar os seus lucros, pôr mais dinheiro no seu bolso, ter mais dinheiro no seu caixa, para você poder investir, trazer uma segurança e, obviamente, ter mais liberdade na sua pessoa física, né? Poder desfrutar aí do que o empreendedorismo proporciona para a gente. Até porque a empresa também não vive só de propósito, ela precisa de lucro, ela precisa gerar caixa. Então vamos embora para os 3 principais ensinamentos desse livro que eu gostaria de compartilhar com vocês. O primeiro ponto, que é a primeira parte do livro, Bob Fifer ele traz um assunto que é sobre a gente conseguir criar uma cultura organizacional de lucro, uma obsessão de lucro. Mas o objetivo por buscar o lucro não pode vir só de mim, por exemplo, que sou o diretor da empresa.
ele fala sobre como criar essa cultura. E por muito tempo eu consumi alguns conteúdos, enfim, vi algumas coisas na internet e eu achava que o propósito de uma empresa era ser legal, era todo mundo poder desfrutar, você ter um escritório legal e tudo mais. Não que isso não seja importante. Talvez eu fui influenciado muito por cultura de startup, né? Onde há alguns anos atrás tinha um dinheiro infinito. Mas nesse livro, o Bob Pfeiffer fala que o propósito principal de um negócio, a missão, acima de tudo, de qualquer coisa, tem que ser gerar lucro. E aí você pode perguntar, mas pô, e as pessoas, e o bem-estar, e qualquer coisa que seja. Não que isso não seja importante, mas tem que vir depois, assim, depois do lucro. Pensa comigo, uma empresa sem caixa, sem dinheiro, que não gera lucro, ela não consegue pagar os funcionários bem, às vezes nem pagar em dia, ela não consegue trazer benefícios, ela não consegue investir, por exemplo, no escritório, ela não consegue trazer melhorias técnicas, investir em novos produtos, ela não consegue abençoar a vida de ninguém, basicamente. E o livro fala que a prioridade número 1 do gestor é criar essa cultura de lucro na empresa. Isso significa que todas as pessoas, obviamente, também precisam pensar assim. E aí vai desde atração e retenção de talentos, onde você vai buscar pessoas que pensam igual você, porque não faz sentido você ter uma certa filosofia e trazer pessoas que não pensam dessa maneira. Isso, seu plano vai sair por água abaixo. Ele fala também sobre a meritocracia, onde você de fato bonificar e valorizar, acho que a palavra é essa, valorizar as pessoas que performam de verdade, que te ajudam a construir essa cultura e te ajudam a alcançar esse lucro desejado. E aí existe uma crença muito grande de nós gestores, que a gente tem um pouco de medo de falar de lucro, porque a gente pensa que a gente vai ser o empresário malvado, né? Que fala para a empresa assim, nossa, vocês têm que ralar aí para trazer lucro para mim. Mas não é muito bem nesse sentido. A gente tem que mostrar para as pessoas que o lucro ele é benéfico para a empresa. Quanto maior o lucro da empresa, eu consigo melhorar os salários, eu consigo trazer mais melhorias para a empresa, eu consigo, enfim, investir em mais pessoas, o que quer que seja. Mas esse potencial de investimento, de crescimento, só vem através do lucro. O segundo ponto é você saber cortar e economizar custos, mas com eficiência. E essa é a parte geralmente que mais dói nas empresas, né? Quando a gente vai cortar custos. Na verdade, assim, para o empresário é bom cortar custos, né? A gente gosta. Só que tem custos, principalmente se você for uma empresa de serviço onde você tem a maior parte dos seus custos é o seu time, é a mão de obra. É difícil, né? Você pegar e demitir uma pessoa, fazer qualquer coisa do tipo. Mas esse capítulo, né, essa seção, na verdade, desse livro, ela vai falar justamente sobre isso, como a gente conseguir cortar custos com eficiência. E vamos lá. O Bob Pfeiffer, nesse livro, ele não fala sobre a gente cortar uns custos ridículos, tipo assim, minha equipe toma, igual eu tava vendo aqui esses dias, a gente está consumindo 20 quilos de café por mês. Não, pô, agora só pode gastar 15. Eu vou economizar 5 quilos, 10 quilos de café, que isso vai me representar R$200. Eu sei que R$200 já é um valor, mas não é o que faz diferença no final. Então ele ensina uma maneira inteligente da gente poder entender os custos, separar esses custos para a gente saber o que a gente pode cortar ou não. E aqui ele divide em dois tipos, os custos estratégicos e os custos não estratégicos. O que são custos estratégicos? E aí eu vou pegar o que está escrito aqui no livro. Tá? Custos estratégicos são definidos como tudo aquilo que diretamente gera negócios, ele põe entre aspas, e faz aumentar os lucros, como por exemplo, vendedores, publicidade, pesquisa e desenvolvimento, produto, tudo que pode ser comercializável e vai trazer receita. Ou seja, custo estratégico é tudo aquilo que traz receita para a empresa. Já os custos não estratégicos são todos os outros custos, isto é, aqueles custos necessários ao funcionamento da empresa, mas que não geram negócios de forma direta ou clara. Então, em resumo, o que ele fala aqui é que o nosso papel como gestor é fazer o seguinte, e eu vou ler justamente o que está escrito para não ficar dúvida. 1. Fazer com que a empresa gaste mais que os concorrentes em custos estratégicos e gaste esse dinheiro nos tempos bons e principalmente nos tempos maus. O que isso quer dizer? Pô, eu tenho vendedor, eu tô numa boa fase, eu vou continuar investindo nos vendedores, não faz sentido obviamente cortar.
Mas no tempo difícil, eu consegui manter esses vendedores porque é isso que traz receita. Tem gente que faz assim, pô, eu tenho 5 vendedores e às vezes tô passando uma baixa nas vendas, ou tô passando um momento difícil, ou o lucro está diminuindo da empresa, o que eu vou fazer? Eu cortar os vendedores. Não, pô, o vendedor que vai gerar receita, como que você vai cortar isso? Então talvez você tenha que mudar o processo ou qualquer outra coisa, menos cortar o custo. E o segundo ponto que ele fala aqui, com que a empresa reduza ao mínimo possível os custos não estratégicos. Então, por exemplo, pensa aquele relatório que você faz o seu analista fazer, o seu funcionário fazer toda semana para você, e depois você gasta 1 minuto lendo, ou às vezes você nem lê. Esse é um tipo de custo que você pode cortar. Às vezes você gasta muito papel imprimindo várias coisas desnecessárias que vão ficar guardadas. Você corta. Não só diretamente custos físicos, digamos, mas assim, pensa aquela reunião sabe aquela reunião que é para marcar outra reunião que não resolve nada e que dura 2, 3 horas? Justamente, corta esse tipo de reunião, resolva com um e-mail, com uma mensagem, qualquer coisa do tipo. Uma função, às vezes, que você passou para alguma pessoa, mas que está tomando muito tempo, que está sendo feito de alguma forma, vamos falar assim, burra, corta também. Então, não corta, né, mas simplifica. Tenta trazer o processo de forma mais simples. Então o que ele fala aqui é justamente isso. E aí depois ele tem uma série de capítulos que vai falar de como você pode cortar esses custos não estratégicos. Enfim, tem várias áreas. Ele fala da parte de compras, parte técnica, parte de hardware. Aqui vamos dar alguns exemplos, né? Ele fala sobre o processo de aprovação, ele fala sobre custos com funcionários, que às vezes a gente acha que o funcionário não pode fazer mais de uma coisa ou não pode se adaptar, e ele fala como resolver isso. Ele fala dos fornecedores, compras, contas a pagar, despesas capitalizáveis. Você tá ali conferindo todas as despesas, né? Ele fala, tem um capítulo que fala aqui, assine todos os cheques, né? Quer chamar atenção, não tem a sala própria. Fala questão de salários, benefícios, bonificações periódicas. Deixa eu ver uma outra coisa legal, que é pesquisa e desenvolvimento, que não está ligada diretamente a produtos que vão gerar receita, como fazer economias, enfim. Tem uma série de coisas aqui interessantes que vão te ajudar, com certeza, a reduzir os seus custos. Eu tenho certeza, porque eu peguei algumas coisas aqui, já pratiquei, já consegui criar essa cultura de lucro e já consegui reduzir alguns custos não estratégicos no meu negócio. E como eu disse, para empresas de serviço, né, geralmente não, sempre nosso maior custo vai ser com mão de obra. Hoje, por exemplo, aqui na minha empresa, 40% do meu custo total é com mão de obra, para prestar o serviço, para desenvolver o produto, para vender, enfim, toda a minha equipe. E o que a gente tem que fazer enquanto gestor é entender o papel de cada um, entender a eficiência de cada um, entender os processos e tentar ver como que a gente pode fazer mais com menos. Do tipo assim, eu tenho algum colaborador que está ficando relativamente ocioso, então eu consigo fazer com que ele produza mais, fazer com que ele entregue mais. Eu tenho, por exemplo, 2 vendedores. Eu tenho que ter demanda suficiente para ter 2 vendedores. Eu só posso contratar o terceiro se eu tiver, por exemplo, mais demanda do que esses 2 vendedores estão conseguindo absorver. E por aí vai. Eu consigo simplificar os processos para o cara que gasta às vezes 2 horas para fazer um trabalho, fazer em menos tempo. Então são coisas do tipo que a gente tem que analisar para a gente conseguir reduzir a nossa folha salarial ou otimizar a nossa folha salarial. E o terceiro ponto que ele fala aqui no livro, que também é tão importante quanto cortar custos, é a gente aumentar as nossas vendas. Isso parece até meio contraintuitivo quando você vê o livro, né? A gente acha que é só um livro de gestão financeira, de corte de despesa, mas não, ele fala uma seção inteira só sobre como aumentar as vendas, o que a gente pode fazer para aumentar as vendas. E quando ele fala sobre aumentar as vendas, ele não fala para a gente vender a qualquer custo, de qualquer jeito. E aí ele traz um conceito que a gente até abordou aqui no canal sobre um vídeo da equação de valor, ele não fala diretamente sobre isso, né? Eu acho que até foi escrito antes, mas ele traz esse conceito que é a mesma coisa. A gente precisa entender antes de vender o porquê as pessoas estão comprando da gente. Então, por exemplo, o cara que vai comprar software de mim, ele não compra um software,
ele compra tranquilidade, ele compra tempo, ele compra a otimização dos processos ali para ele poder gastar tempo com outras coisas, ele compra tranquilidade fiscal. Se o cara que compra consultoria, ele vai comprar justamente isso também, ter tempo mais livre, poder ter mais dinheiro no bolso. Então é você entender o que de fato o seu cliente compra, né? Qual o motivo ele compra de você. Se você não sabe, não conseguiu refletir sobre isso, eu sugiro que você assista esse vídeo que eu produzi. E o que acontece? Quando a gente entende isso, ele fala que a gente consegue precificar melhor os nossos produtos ou os nossos serviços. Claro que para falar de precificação, poderia fazer um vídeo inteiro só sobre isso, mas não é o objetivo. O objetivo aqui é só trazer o que ele traz de ensinamento, mas o ponto é que muitas vezes a gente precifica errado os nossos produtos, os nossos serviços. E muitas vezes a gente precifica para baixo, principalmente serviço que é mais subjetivo, a gente às vezes acha que não vale o tanto que vale, a gente não gera o valor que a gente acha que gera, né, de fato. Então a gente costuma subvalorizar os nossos produtos e os nossos serviços. E isso, consequentemente, atrapalha na lucratividade do negócio. Então a ideia aqui é que a gente possa investir tempo em entender as nossas estratégias de preço, as nossas propostas, para que a gente consiga, dessa forma, aumentar a receita. E um ponto que eu acrescentaria aqui nessa parte de aumentar a receita, que ele não traz, mas é você conseguir também entender a sua base de clientes, como você consegue monetizar mais ela, como você consegue talvez entregar mais serviços, mais produtos, para que essa base compre mais de você. Afinal, quem já é seu cliente já conhece a sua idoneidade, a sua qualidade, e é muito mais fácil converter essa empresa fazer que ela compre novamente com você do que converter um novo cliente. Então, para resumir tudo que a gente falou, o pilar desse livro, Dobre os Seus Lucros, obviamente é você tratar o lucro como fator principal, a métrica principal, o indicador principal do seu negócio. E o Bob Fifer, baseado nas experiências dele, diz que sim, é possível dobrar os lucros da sua empresa em 6 meses ou menos, que já fez isso com vários tipos de negócio. Claro que quanto mais despesas, maior for a grandeza disso, obviamente mais impacto você vai ver. Mas pense também como uma forma de aumentar, que seja 2, 3, 4, 10% do seu lucro. Tanto que isso já vai valer a pena, né, pela sua leitura desse livro. E eu também acredito que é possível alcançar esse resultado desde que a gente tenha disciplina para executar. Eu acho que, na verdade, isso vale para todo livro, para todo método que você aprende, né? Você precisa ter a disciplina para fazer o que é proposto. E aí, né, então, os 3 pilares, a gente precisa ter a cultura focada no lucro de todas as pessoas da empresa. A gente precisa entender os custos não estratégicos e cortar esses custos não estratégicos e, se possível, investir mais nos estratégicos. E a gente conseguir vender mais através de um preço correto e vender valor para os nossos clientes. E o que separa justamente empresas que dão certo ao longo do tempo, no longo prazo, de empresas que morrem no meio do caminho, é justamente essa capacidade de gerar lucro, de gerar caixa e construir um legado durante anos. Se você quer construir um negócio que gera caixa, que gera dinheiro no seu bolso, que abençoa a vida das pessoas, que consegue gerar valor para a sociedade, comece a partir de hoje, se você não faz isso, a olhar para o seu caixa, olhar para o seu lucro com o maior carinho e maior apreço do mundo. A primeira coisa tem que ser o seu lucro. E se esse conteúdo fez sentido para você, se faz sentido para o seu negócio, já deixa seu like aqui, se inscreve no canal e comenta aqui também quais são as suas estratégias que você usa para aumentar o seu lucro, para trazer uma maior eficiência para o seu negócio. Se você já tinha lido esse livro, se você tem alguma outra sugestão de livro que possa também agregar para as pessoas conseguir alcançar esse resultado. E me conta aqui nos comentários qual custo bobo, qual custo não estratégico que você tem no seu negócio que você já vai cortar hoje mesmo para conseguir aumentar os seus lucros. E se você chegou até aqui nesse vídeo, eu vou deixar uma sugestão de outro vídeo que eu fiz, onde eu falo de 15 indicadores que separam gestores amadores de gestores profissionais. Espero que você tenha gostado. Te vejo no próximo vídeo.